Com a palavra o deputado José Stedley. Sua Excelência tem até 25 minutos, pelo grande expediente. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Há um ano atrás, presidente do meu partido, falecido Eduardo Campos, alertou a nação que o ano de 2015, esse ano que nós vivemos, seria um ano de uma grande crise econômica. E ele justificava, estava certo, estava enxergando antes de todos a crise que estamos vivendo hoje. Ele justificava pela política econômica que o governo adotava na época. Ele justificava pelo estelionato eleitoral na questão dos combustíveis, governo reduzindo o valor dos combustíveis para melhorar a popularidade, o governo segurando o reajuste dos combustíveis de energia elétrica, reduzindo o valor da energia elétrica, não dos combustíveis, para melhorar a popularidade. Tudo estelionato eleitoral que acontecia naquele ano. Pior do que isso, a questão da Petrobras. Semana passada, senhoras e senhores deputados, teve uma manifestação no Brasil inteiro, na sexta-feira e uma no domingo. Na sexta-feira, os movimentos sociais foram para a rua dizendo que iam defender a Petrobras contra os Estados Unidos. Olha que eu não gosto dos Estados Unidos, já fiz várias manifestações, eles se acham de fato, muitas vezes, dono do mundo. Mas culpar os Estados Unidos pela crise da Petrobras já é demais. Nós fizemos aqui no Brasil, ano passado, um leilão de libras. Os movimentos sociais, inclusive, eram contra. Fizeram manifestações. Esse leilão, os técnicos da Petrobras disseram que a própria Petrobras teria condições de realizar esse trabalho, que era para explorar o pré-sal. Pois bem, o governo achou que não tinha, tudo bem. Mas fizeram um leilão onde um só participou. Criaram critérios que apenas uma empresa poderia participar. Se fosse um prefeito, e eu já fui prefeito, seria apontado, seria até caçado. Pois fizeram um leilão com preço mínimo, que se você só tem um participante, aquele que participa oferece o preço mínimo. Aconteceu no Brasil. O leilão que entregaram o bem público maior que nós tínhamos, que era o pré-sal na época. Depois, compraram Passadina. 10 vezes quase o valor real da empresa. Aí, alguns defensores da compra me disseram, mas nós já estávamos percebendo que no futuro essa refinaria valeria muito mais. Mas então é o seguinte, eu vou comprar um terreno de um meu vizinho e pergunto para ele, quanto você quer pelo terreno? Eu quero 100 mil. Não, mas eu vou te pagar 1 milhão, porque daqui 10 anos vai valer mais. Está na cara que houve desvio de dinheiro público na compra de Passadina. Está na cara que houve desvio dos bens que está faltando na saúde, no trabalho, na educação, dos trabalhadores brasileiros. Houve envolvimento dos Estados Unidos nisso? Claro que não, né, pessoal? Depois, aconteceu o pior. Hoje nós estamos dizendo que nós queremos defender a Petrobras em função da corrupção. Pois eu digo que tem coisa pior que aconteceu com a Petrobras, que não foi a corrupção. Foi segurar o preço do combustível com o valor que a Petrobras tinha que bancar. A Petrobras perdeu seu valor, tendo que resistir aos aumentos do valor do combustível, que era para não ter inflação, que era para não prejudicar a eleição da presidenta. E aí foi descapitalizada a nossa maior empresa. Depois houve os casos todos de corrupção. Peço, senhores deputados e senhores deputados, onde os Estados Unidos entraram nesse episódio? Eu acredito que o movimento social organizado, do MST, que o meu irmão participa, dos sindicatos, que hoje são atrelados. Eu participei minha vida toda de movimento sindical, senhores deputados. E eu sempre lutei pela autonomia e liberdade dos movimentos sociais. Hoje que nós estamos assistindo, em prejuízo ao próprio movimento, olha que eu defendo os movimentos, é o atrelamento.
Não dá para existir central sindical atrelada a partido político, a favor ou contra o governo. Se eu sou trabalhador de uma empresa, e a minha central sindical é a CUT, e todo mundo diz que é do PT, mas eu não sou do PT. A minha central sindical, o meu sindicato não me representa mais. Se fosse o Solidariedade, que é contrário ao governo, se o Solidariedade está lá e eu sou do PT, o sindicato não representa. É importante que os sindicatos, os movimentos sociais tenham autonomia. E o que está acontecendo hoje no Brasil não é autonomia. O que está acontecendo, isso das manifestações, se de fato os movimentos sociais querem salvar a Petrobras, vão para a rua, mas o local não é lá, é na frente do Palácio, para pedir mudanças na Petrobras, para mostrar que o Brasil precisa dessa nossa grande empresa. O meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, não é golpista, não está no governo. O nosso partido vota no que acha certo e justo para a nação. Não compartilhamos com a ideia de que é preciso tirar a presidente. Porque se for para tirar, meus amigos, não tem que ser só a presidente, tem que ser o governo. Se tem um vice, ele está compartilhando. E nisso o ministro tinha razão aqui quando disse ontem. Não é um presidente único, é um governo que está sendo questionado. Então nós não compartilhamos, achamos que o Brasil e a Petrobras têm solução, mas é preciso que a nossa presidenta vista a sandália da humildade, como fez o Papa. Reconheça os erros na Petrobras, reconheça os erros em vários setores. Eu sou deputado federal aqui 4 mandatos. Nós tivemos a maior dificuldade do mundo para votar qualquer projeto que beneficiasse a classe trabalhadora, que beneficiasse os mais pobres. E pergunto para vocês, qual foi o projeto do Executivo que diminuiu os lucros dos bancos, que taxou o lucro dos bancos, dos grandes, e vai dizer que os bancos não tiveram bem nesses 4 anos? Nenhum setor do mundo ganhou tanto dinheiro quanto os bancos dessa nação. Então saída tem para os recursos financeiros. Semana que vem nós estamos votando mais uma vez tirar dinheiro do trabalhador. Esse projeto que alguns justificam pelo exagero que tem de algumas pessoas no seguro-desemprego, é um exagero também do governo. Se ele tivesse sido aprovado já um mês atrás, tivesse sido implantado, os trabalhadores da IESA, no Rio Grande do Sul, de Charqueadas, 1.000 trabalhadores que não tinham o prazo que está estabelecendo o governo, não iriam receber o seguro-desemprego. Então, meus amigos, minhas amigas, a própria classe produtiva dessa nação foi penalizada também, mais uma vez, deputado Heitor Chu. Penalizaram porque ficava a cargo das empresas os primeiros 15 dias. E depois ficava a cargo do governo pagar o afastamento do trabalhador por saúde e o acidente de trabalho. Agora são 30 dias. Então, mais uma vez, a classe produtiva, mas acima de tudo, os trabalhadores irão pagar a conta. E é por isso que nós sugerimos que a gente sente na rua, meus amigos e minhas amigas, é que o símbolo desse governo, nas entrevistas que o governo dá, é de arrogância, de prepotência, de desrespeito inclusive com as manifestações contrárias. Quem se manifesta contra é coxinha. Daqui a pouco o motorista caminhão é manobrado, agricultor não tem responsabilidade. Nós temos que respeitar a todos. E é por isso que nós estamos sugerindo para a nossa presidenta mudar de arrogante, de prepotente, de desrespeitoso, que é o governo, pelo respeito, pela humildade, pela transparência. Está pedindo... Alô, alô. Deputado Stedley, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, que a rigor tem um eixo importante, que é um pensamento crítico acerca da conjuntura em que vivemos, né? E ao mesmo tempo apontando caminhos, que não tem que ser a produção de um futuro que represente a mesmice do presente. Nós temos direito a um futuro diferente, melhor para o nosso povo. Então, Vossa Excelência toca em coisas importantes. Eu fiz da tribuna recentemente uma fala mostrando estudos, seja do professor Paulo Feldman da FEA,
da USP, um camarada respeitadíssimo no mundo inteiro, com pós-doutorado, uma carreira acadêmica, que faz um estudo científico e mostra que poderíamos ter ao ano mais de 80, podemos chegar até 100 bilhões, se taxássemos, por exemplo, o único imposto federal, desde 88, que até agora não foi regulamentado, sobre fortunas, herança e uma série de outros instrumentos que poderiam nos dar um alívio. O governo, eu não faço leviandade, eu fico meio chocado quando vejo coisas tipo hoje assim, a humilhação de um advogado. Poxa, o Márcio Tomás Bastos, que é um cara que eu admirava, defendeu o Almir Gabriel depois do massacre de Eldorado dos Carajás e não perdeu o respeito que eu tinha por ele. Ele representou causas que eu pessoalmente não representaria como advogado, mas ele defendia a tese e o movimento internacional de que todos têm direito à defesa e a um advogado. Então vejam só, mas fazendo esse parêntese todo, não dá para ser leviano, mas o governo optou por um caminho que vai penalizar os mais pobres, como Vossa Excelência observa. Nós vamos discutir aqui economia de quanto? De 10, 15, 18 bilhões para tirar do aposentado um direito, para tirar de um pescador o direito a um seguro defeso. Isso tem consequências ecológicas. Se eu não posso receber, eu vou fazer o quê? Eu vou pescar em período onde é proibida a pesca e vou destruir a possibilidade de reprodução no momento da piracema. Então vejam só, tem coisas que são inadmissíveis, não é? Então eu creio que o debate que Vossa Excelência traz aqui é fundamental. Vossa Excelência lembra muito um representante de movimentos sociais com ligação histórica, né? A luta pela reforma agrária, que é seu irmão. Então, por que a reforma agrária está parada? Se nós sabemos que neste país, mais de 70% da produção alimentícia está no campo, mas nas mãos de quem do pequeno produtor rural. Ora, fala-se muito no agronegócio, na importância do agronegócio, e é inquestionável para a economia do Brasil a importância do agronegócio. Acontece que hoje se produz o quê? O boi que vai em pé para o exterior, seja para a Venezuela ou para o Líbano ou para qualquer país da Europa. Sequer nós temos o exemplo do Uruguai, que transforma o boi em tanta coisa, e é um país com 3 milhões de habitantes, com um padrão de ensino, um padrão de dignidade do seu povo, incomparável com o nosso. Por quê? Porque investiu por outro caminho que não transformar toda a nossa economia em commodity. Então, parabéns a Vossa Excelência, e eu queria dizer que inaugura um grande debate. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Desculpe. Deputado Mota. Queria manifestar nosso sentimento de que a sua manifestação é uma manifestação que orgulha o Rio Grande. Nós estamos juntos na defesa do nosso Estado, que passa por tantos desafios, e dizer que nós compartilhamos dessas questões que hoje nos afligem, envolvendo a corrupção, mas nós temos colocado sempre, deputado Stedley, que no fundo, nós estamos vivendo o esgotamento de um sistema político. E, na verdade, se fala muito que a corrupção é por esta, por aquela razão, mas, na verdade, a corrupção vem sustentando um sistema presidencialista de coalizão. Ela vem sustentando essa coalizão e fragmentado. E é essa a razão principal, se nós quisermos atacar esse problema, responder a esse problema da corrupção, nós temos que olhar que essa corrupção, através de mesadas e outros procedimentos, vem sustentando uma coalizão que não serve mais aos verdadeiros interesses do país. Portanto, parabéns pelo seu pronunciamento. Estamos juntos pelas causas, as causas do trabalhador, como trabalhista que somos, e o PDT, com certeza, vai estar sempre dialogando com o partido de Vossa Excelência para construirmos um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, o senhor orgulha muito também o Rio Grande, e outro que nos orgulha muito é o deputado Heitor Schur, que orgulha o meu partido também, Partido Socialista Brasileiro do Rio Grande do Sul. Deputado Stedley, colegas deputados, deputadas, eu quero aqui apenas fazer um registro em nome da nossa bancada do Partido Socialista Brasileiro e lhe dar os parabéns por trazer esse tema para debate aqui nesse plenário, nesse grande expediente. É fácil ser contra, é fácil dizer não,
O difícil é ter proposta, é ter rumo, é saber aonde é que a gente quer chegar. O deputado Stedley, que é um gaúcho lá da Serra, foi prefeito de Cachoeirinha, criou uma série de políticas e programas sociais na Grande Porto Alegre. Esses programas serviram de modelo para muitos municípios e agora está aqui no segundo mandato como deputado federal, para a alegria de nós socialistas. Portanto, eu venho aqui, Stedley, dizer, fique firme nessa empreitada, nós temos que avançar nesse projeto, nessa discussão. Nós temos como filosofia ajudar o governo, temos que dizer o que precisa ser feito. Agora, se o governo não quiser fazer, é uma outra discussão, é uma outra opção. Portanto, eu quero parabenizá-lo aqui por trazer esses temas todos do desenvolvimento, não só do Rio Grande do Sul, mas que isso sirva também de modelo, como diz o hino rio-grandense, a toda a terra brasileira. E, portanto, cumprimentos e felicitações em nome da nossa bancada. Obrigado, deputado Heitor. Deputado Stedley, gostaria de saudar a Vossa Excelência, parabenizar pelo discurso e fazer algumas ponderações sobre o discurso. Primeiro, sobre as manifestações do dia 13, as manifestações de sexta-feira. Vejo que a UNE, a CUT, o MST, os vários movimentos que estiveram representados na sexta-feira, na verdade foram expressar inclusive bandeiras históricas. O senhor falou da importância que a CUT tem, então a importância de uma reforma política democrática que acabe com o financiamento das campanhas privado por empresas, que é um problema que nós estamos vendo hoje nesses escândalos todos que estão acontecendo, a luta pela reforma agrária, a luta por uma educação de qualidade e, obviamente, o respeito às urnas daquilo que ficou definido no dia 26 de outubro, da presidenta Dilma poder governar o nosso país por 4 anos. Quero discordar no seguinte sentido: o senhor falou que a presidenta não deu resposta, mas a presidenta, ela respeitou profundamente as manifestações, tanto do dia 13 como do dia 15, inclusive dando uma resposta concreta que foi anunciada ontem, que é exatamente o pacote anticorrupção, criminalizando o Caixa 2 em campanhas, estabelecendo a ficha limpa para cargos públicos, penalizando também o enriquecimento sem causa no serviço público. Medidas essas que vão ser votadas aqui, associadas às medidas que já estão apresentadas aqui. E quero, por fim, deputado, parabenizando Vossa Excelência, me associar a Vossa Excelência no sentido de que a presidenta Dilma foi eleita, e assim como o presidente Fernando Henrique, em 1999, no seu segundo mandato, que tinha 13% de aprovação, ele cumpriu o seu mandato até o final de 2002. E o senhor colocou de maneira muito clara que esse resultado das urnas deve ser respeitado. Muito obrigado. Zé Geraldo. Muito obrigado pelo aparte, deputado. Vou ser bem breve, mas só também para... Eu concordo com, muitas vezes, nós parlamentares que queremos cada vez mais, que todos os brasileiros tenham uma vida melhor. A gente se revolta com tantas pessoas que acumulam, como, por exemplo, tantas mil contas, nos bancos na Suíça. Isso poderia ser melhor fiscalizado. Mas eu quero fazer uma ponderação, até porque defendo a presidenta Dilma unhas e dentes, e acho que ela está no momento de fazer, adequações em políticas para os próximos anos, porque eu ouvi o meu colega Edmilson Rodrigues, deputado do Pará, e ele fez menção sobre a questão do seguro-defesa, que são programas importantes. Agora, vamos convir que esses programas, para continuar, eles precisam de correções. Assim como o FIES também precisa de correções. Não se trata de cortar, de tirar o seguro-defesa. Mas no Pará tem município que 50% que recebe o seguro-defesa não são pescadores. Tem taxista, comerciante, que nunca pescaram, deputado. E às vezes são a maioria. Então eu acho que os programas vão continuar. Sou presidente da medida provisória 665, que inclusive inclui o debate do seguro-defesa, e nós vamos fazer um grande debate sobre essas políticas aqui no Congresso Nacional, e Vossa Excelência é um parlamentar capacitado para contribuir nesse debate. Muito obrigado. Obrigado, deputado. O Partido Socialista Brasileiro sempre estará ao lado do povo brasileiro, nos bons projetos, mas o que nós estamos sentindo aqui, nessa casa, são as dificuldades dos bons projetos vindos do Executivo, das medidas provisórias. Queria informar o povo gaúcho que a gente lamenta também
as dificuldades que o governo do Estado do Rio Grande do Sul esteja passando, principalmente na relação com o governo federal. Semana passada, nosso governador sequer foi recebido pelo ministro da Fazenda, dando um símbolo da relação difícil que nós teremos dos estados com a União. Queria informar que nesse meu segundo mandato pretendo continuar a luta sempre muito presente na frente parlamentar do livro, da leitura, da biblioteca. Aliás, nós temos um país com 66% de analfabetos funcionais. Enquanto nós tivermos um país desse jeito, não tem mudança, não existe país que avança com a quantidade de analfabetos funcionais que nós temos. Por isso a importância da leitura, do livro, da educação. Também na frente parlamentar do futebol feminino, da indústria, dos trabalhadores da aeronáutica, dos aposentados, dos enfermeiros, dos bibliotecários, da comunidade japonesa, dos metalúrgicos, dos vigilantes, dos portuários, da APAI, da dependência química, das bicicletas e ciclovias, dos animais, aquicultura, dos trabalhadores no Correios, dos trabalhadores comerciários, na recuperação dos rios. Aliás, luta muito intensa na minha cidade, estado de Cachoeirinha, que eu fui prefeito com muito orgulho por 8 anos, e que nós estamos agora iniciando uma grande recuperação do rio Gravataí. A natureza, e eu tenho dito, meus amigos, essas enchentes que estão acontecendo em todo o país, ela cobra a conta. Ela não reage, mas ela se vinga. E nós temos que ter sempre a preocupação com a preservação da natureza, uma responsabilidade que nós temos que ter com os nossos filhos. É importante nós saber equilibrar o crescimento econômico com respeito à natureza. E eu acho que isso é possível na nossa nação. Por isso, meu mandato vai se dedicar a lutar pelo Rio Grande do Sul, o meu estado, a lutar nessas frentes parlamentares, mas, acima de tudo, a lutar pela ética na nossa nação, fazer com que haja harmonia, mas que a gente espera, acima de tudo, do governo federal, respeito. Respeito aos trabalhadores, respeito aos movimentos sociais, respeito a essa casa, respeito ao Senado, respeito a tudo aquilo que é importante para a nação. Por isso, meus amigos, minhas amigas, essa é uma das nossas lutas importantes para a nação. Deputado Leopoldo Meyer, do Paraná. Deputado Stedley, quero cumprimentá-lo pelas bandeiras que trouxe para esta casa na defesa da cultura, na defesa do esporte, do futebol feminino, sobretudo, mas cumprimentá-lo também pelo seu discurso na data de hoje. Lembrou do nosso saudoso líder, Eduardo Campos, que já antevia esses períodos com dificuldades. E tive a oportunidade de ler também uma mensagem da nossa querida deputada Luísa Erundina, do nosso PSB, dirigida à presidente da República, para que ela se volte ao partido da maioria, ao partido das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos aposentados, aqueles que a elegeram. E que é exatamente aquilo que o deputado Stedley vem dizer, para que o governo ouça as vozes da rua, ouça as vozes do parlamento. Congratulo pelo brilhante discurso, deputado Stedley. Obrigado. Companheiro deputado. Eu quero uma foto do cara que estava ali. O senhor está inscrito? Não, desculpe. Não, estou esperando aqui. Queria lembrar mais uma vez, senhor presidente, na eleição passada, meu partido, em substituição ao candidato Eduardo Campos, lançou a candidata Marina Silva com o nosso candidato Beto Albuquerque, que orgulha muito o nosso estado, presidência e a vice-presidência dessa nação. Na campanha, meus amigos deputados, o nosso partido era o responsável que ia tirar direito dos trabalhadores, e a presidente dizia: nem que a vaca tussa vou tirar direito dos trabalhadores, pois a vaca tossiu. Semana que vem a vaca vai tossir aqui. Eu espero que os trabalhadores, que os venham, participem do Congresso na semana que vem e nos ajude a derrubar a medida provisória que tira direito dos trabalhadores, que prejudica o setor produtivo. Também
na campanha eleitoral foi dito que o nosso partido estava atrelado ao sistema financeiro. Exatamente o contrário do que nós estamos vendo. Por isso propomos à presidência taxar o lucro dos bancos em troca de tirar do... Concluir, por favor. Só para concluir, então, essa é a sugestão nossa do Partido Socialista Brasileiro, taxar o lucro dos bancos, em detrimento desse projeto nefasto que tira direito dos trabalhadores e do setor produtivo dessa nação e dos aposentados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.